de Advento, falar sobre esperança, falar sobre fé, falar sobre expectativa. Hoje nós lemos um texto no livro do profeta Isaías, capítulo de número 2, que nos traz todas essas temáticas. Nesse texto nós encontramos uma promessa maravilhosa, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas é importante que nós entendamos o contexto em que essa promessa veio ao encontro do povo de Deus. Isaías, filho de Amós, primo do sacerdote Uzias. Isaías fazia parte da alta realeza da época e por isso tinha acesso à realeza e levava a palavra do Senhor às pessoas mais importantes da época, aqueles que tinham como responsabilidade conduzir toda a nação de Israel. Isaías é considerado o profeta messiânico. Para quem não sabe, no livro de Isaías nós encontramos o maior número de profecias relacionadas a Jesus. Depois de Isaías, salvo me engano, é o livro de Salmos. Do livro do profeta Isaías, do primeiro capítulo ao último capítulo, nós encontramos mensagens que nos levam a refletir sobre a promessa daquele que traria redenção e remissão a toda a humanidade. Isaías, como profeta messiânico, tinha como responsabilidade alertar o povo e encorajar o povo a esperar na promessa do Senhor. Nós encontramos no texto no capítulo de número 2, a promessa de um tempo em que Deus estabeleceria a sua glória. Quando nós lemos do versículo de número 1 ao versículo de número 5, nós encontramos várias palavras que nos trazem reflexões muito profundas, mas uma delas que mais me chama a atenção é a palavra estabelecimento. Isaías estava falando sobre um tempo futuro e ele usa a palavra estabelecimento. Quando a gente entende o peso dessa palavra, a gente consegue então perceber qual a relação que ela tem com o tema de hoje: Jesus, o plano perfeito, esperança para todos os povos. Vivemos em uma época de muitas tribulações. Quantas coisas ruins estão acontecendo à nossa volta? Quantas tragédias têm acontecido? Nós ouvimos falar de guerras, de fome, de injustiças de todas as formas acontecendo, a multiplicação das doenças. Acabamos ou estamos tentando nos recuperar de um período de pandemia no qual muitas pessoas foram afligidas. Quantos familiares, quantos amigos nós perdemos nessa época? Uma época de incerteza, em que as pessoas de fato não sabem o que vai acontecer. Depois dessa pandemia, quem sabe outras pandemias virão, e há uma expectativa de uma Vamos lá, meu povo. Há uma expectativa que mais doenças apareçam. Eita! Mais doenças surjam, mais pandemias apareçam por aí. Nós sabemos que esse é o caminho que a humanidade está traçando. Ouvimos falar sobre desmatamento, ouvimos falar sobre mudanças climáticas. Quantas tragédias estão acontecendo dia após dia, e em meio a esse contexto, é totalmente contundente falar sobre esperança, falar sobre fé, falar sobre alegria. E se nós fizermos um paralelo com o que Isaías vivia em sua época, não estamos muito distantes. Isaías vivia em uma época em que as pessoas estavam sendo afligidas de todas as maneiras possíveis. E havia sim um medo, havia sim um pavor em relação a qual seria o destino, qual seria o futuro dessas pessoas. Em um contexto de pecado, em um contexto de guerras, em um contexto de incertezas, Isaías é chamado para profetizar. E no capítulo de número 1, nós encontramos Isaías sendo usado pelo Espírito de Deus para falar sobre Jesus, o plano perfeito, ao anunciar que Deus tinha um propósito estabelecido para a humanidade.
no capítulo de número 2, capítulo de número 3, no capítulo de número 4, no capítulo de número 5 também, mas no capítulo de número 6 deste livro, nós encontramos, quem sabe, o texto áureo do ministério de Isaías, quando este profeta tem uma experiência transformadora com Deus. E o texto começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias, que era seu primo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Isaías começa a descrever essa visão gloriosa, e em um dos versos ele diz o seguinte: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor dos exércitos, eu vi a glória de Deus. Isaías é purificado e então recebe um chamado específico, o chamado para levar a mensagem da promessa. Deus tinha um plano estabelecido para a nação de Israel e para todas as pessoas. Esse texto de Isaías, capítulo de número 2, ele se repete no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 4, do verso de número 1 ao verso de número 5. Mas há uma progressão desse texto, porque quando Isaías fala sobre a promessa de um tempo de estabelecimento, ele dirige essa promessa só para o povo de Israel. Mas quando você vai lá para o livro do profeta Miqueias, que fica lá no livro dos profetas menores, Miqueias agora estende esta mensagem dizendo que até mesmo o povo que não fazia parte da nação de Israel seriam alcançados por esta promessa. Nós estamos incluídos nessa promessa. Não somos judeus, não somos hebreus, filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. E Miqueias então estende essa promessa de um tempo de estabelecimento. E o que quer isso dizer? É a pergunta. O que significa um tempo de estabelecimentos? Para nós entendermos isso, é importante que nós reflitamos um pouco sobre a vida do dia a dia. Quem sabe, quando eu falo sobre um contexto de guerra, falo sobre um contexto de fome, falo sobre um contexto de injustiça, falo sobre um contexto de desmatamento, aquecimento global, você possa dizer, o que é que eu tenho a ver com isso? Muitos de nós não teve experiência ainda com a fome, muitos não tiveram experiência com a guerra. Quem sabe ouvimos falar de rumores, ou ouvimos falar de coisas que estão acontecendo bem distantes de nós. Mas cada um de nós sabe falar dos seus próprios problemas. Ou existe alguém aqui que não tem problemas? Ou existe alguém aqui que não tem desafios? Vocês que estão nos assistindo aí ao vivo, também podem responder a isso? Será que há alguém que está nessa transmissão aí que não tem nenhum problema, não tem nenhum desafio? Ter problemas é normal. Ter desafios é normal. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes, capítulo de número 9, verso de número 2, que aquilo que acontece com o homem pecador, também acontece com o homem ímpio, impuro. Isso significa dizer que se um pecador é passível de sofrer um acidente de carro, nós também podemos sofrer um acidente de carro. A ideia de que ter Jesus na vida é uma segurança que nos torna super-homens e super-mulheres é errônea e não encontra base bíblica, não encontra fundamento. A presença de Jesus não significa a ausência de problemas, não significa a ausência de desafios. Então, ter problemas, ter desafios, estar inseridos em contextos que nos desafiam, que nos provocam, que nos fustigam às vezes, nos maltratam, pesam sobre nós, é normal, é humano. Nós lemos no Salmo de número 54, 56 e 66, quando o salmista expressa isso dizendo: Senhor, o Senhor permitiu que os nossos adversários viessem sobre nós e nos ultrajassem. O Senhor permitiu que sobre as nossas costas pesasse algo muito pesado. Estávamos com um peso em nossas costas.
O Senhor permitiu que o cavalo e o cavaleiro cavalgassem sobre a nossa cabeça. Fomos provados como se prova a prata no fogo. Em alta temperatura fomos provados, passamos pelo fogo e pela água. Mas no final, o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso. É justamente aí que nós entendemos que até mesmo pessoas que são consideradas na Bíblia heróis da fé, homens e mulheres cheios de fé, também tiveram problemas e grandes desafios. A questão é, como lidamos com o que há de ruim e desafiador em nossas vidas? Nós podemos aprender com alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, há aqueles que, em meio aos problemas e os desafios, têm medo, porque o medo é normal. Nós, enquanto seres humanos, somos passíveis a ter medo. Nós encontramos em 1 Reis, capítulo de número 19, isso para mostrar para vocês que não é uma exclusividade nossa, dos nossos dias. Um dos homens considerado grande profeta de Deus, Elias, ele é afrontado por uma mulher chamada Jezabel, e sendo afrontado e ameaçado por ela, um homem que fez água cair do céu, fogo cair do céu, segundo a sua palavra, grandes coisas aconteciam, e agora, por causa de uma ameaça, ele foge e se esconde em uma caverna, porque teve medo. E o termo que ele usa no capítulo de número 19, no verso de número 15, é o seguinte: eu vou desfalecendo. Depois você leia 1 Reis 19, de 1 a 18. Elias se sentia desfalecendo e amedrontado, porque em sua cabeça ele era o único que tinha permanecido. Nós também somos passíveis da dúvida. Encontramos em Juízes, capítulo de número 6, o chamado de um grande homem também, um homem chamado Gideão, considerado um dos maiores juízes da história de Israel. Gideão recebe um chamado para liderar o povo em meio a uma batalha, mas antes disso, a dúvida tomou lugar em seu coração, porque nós também somos passíveis da dúvida. E às vezes, em meio aos grandes desafios e aos problemas da vida, a gente duvida de algumas coisas. A gente duvida até mesmo daquelas promessas que parecem ser tão boas, porque a dúvida toma conta do nosso coração. Ele pede prova a Deus daquele chamado, ele pede prova a Deus de que realmente ele teria vitória. É tão nítido isso. Quando você lê Juízes, capítulo de número 6, a Bíblia diz que Gideão estava no lagar malhando o trigo. Quando nós estamos em meio a desafios, nós ficamos até mesmo deslocados. Quantas situações já tiraram você do eixo? Quantas situações já tiraram você do rumo da vida, já te deixaram desequilibrado, desequilibrada? Quantas situações? Você sabia que o lagar não é lugar de malhar o trigo? O lagar é o lugar onde nós amassamos as uvas. Mas Juízes nos diz, lá no livro de Juízes, que Gideão estava malhando o trigo no lagar, para se esconder dos seus adversários. Quantas situações já nos tiraram do rumo? Ter raiva também, e ter reações que às vezes nós nem imaginamos, também é passível. Nós somos passíveis disso. Em João, no Evangelho de João, capítulo de número 18, no verso de número 10, a Bíblia nos diz que os soldados chegaram para prender Jesus, e naquele momento, a reação que alguns tiveram foi de correr e fugir, se esconder. Mas a Bíblia diz que um dos discípulos de Jesus, chamado Pedro, saca a espada e corta a orelha direita do soldado Malco. Porque situações desafiadoras e problemas provocam em nós reações, nem sempre reações boas. Vocês concordam comigo? Que tem hora que a gente toma decisões e faz as coisas com a cabeça quente? Pedro fez isso porque foi a única reação que teve, sacou da espada. E nós lemos nos evangelhos que Pedro já tinha esse ímpeto, já tinha uma personalidade dada a reações desse tipo.
a ser efusivo, a ser alguém explosivo. Quando nós falamos sobre um tempo de estabelecimento, é porque nós consideramos que a vida humana, ela é composta de instabilidades. É porque nós concordamos que a vida humana, ela é composta por dias bons e dias ruins. É porque nós concordamos que a vida humana, ela é formada de altos e baixos. É porque nós concordamos que a vida humana é formada por inquietações. A todo momento as coisas estão acontecendo em nossa vida. E um respaldo bíblico para isso está lá no livro do profeta Miqueias, quando ele diz: levantem e andem, porque não é aqui o vosso descanso. Olha que inquietação. Quando o povo achava que estava chegando no lugar certo e parava por ali, vem um profeta e diz: levantem e andem, porque não é aqui o vosso descanso. Nós encontramos no livro do profeta Malaquias, e cada um vai pelo seu caminho, dizendo um para o outro: Senhor, o que é feito das tuas promessas? O ímpio, o homem mau, peca contra ti, e ainda assim prospera, e nós obedecemos a tua palavra, e as tuas promessas não estão se cumprindo da maneira que nós queremos. Olha que inquietação da vida humana. E lá no livro do profeta Malaquias, o texto nos diz o seguinte: e cada um falava para o outro desta maneira, mas há um memorial diante de Deus, onde todas estas coisas estão sendo registradas, porque haverá um dia, e neste dia se revelará a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que é justo e entre o que é injusto. Enquanto este dia não chega, continue caminhando. Encontramos no Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 33, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Quando nós falamos sobre o tempo do estabelecimento, é porque nós concordamos que existe sim uma inquietação na vida humana. Existe sim momentos bons e momentos ruins, provações, tribulações, dificuldades, tempos de riso, tempos de choro. A promessa do estabelecimento é justamente o tempo em que tudo aquilo que é instável se tornará estável, em que tudo aquilo que hoje é bom, é ruim, vai se tornar em uma coisa só: bom. A promessa do estabelecimento é quando esses altos e baixos acabarão, é quando essas inquietações da vida humana terão um fim. E quem sabe você pode pensar aí: talvez, pastor, esse dia seja unicamente na morte. Mas eu quero te assegurar hoje que Isaías, com muita propriedade, estava falando sobre um tempo de estabelecimento que começaria e terminaria por meio de Jesus Cristo, porque Ele é a promessa de Deus de um estabelecimento eterno em que nós teremos a plenitude divina sobre as nossas vidas. E o Evangelho de João nos assegura isso no capítulo de número 1, no verso de número 16. Porque nele mesmo reside a plenitude de Deus, a saber, graça sobre graça. Jesus, nele se resume o início e a concretização desse tempo de estabelecimento. Haverá um tempo de estabilidade, altos e baixos serão desfeitos, medos e inquietações passarão. Esse tempo de estabelecimento que Isaías está se referindo começou em Jesus, porque Jesus é a esperança de Deus para todos os povos.
O que fazer enquanto o dia desse estabelecimento, ou a conclusão desse dia de estabelecimento, não chega nas nossas vidas? A primeira coisa que nós precisamos fazer e que esse texto nos ensina: verifique quais são as armas da sua lida. O que determina se temos esperança são as ações que tomamos em direção à promessa de Deus. Esse texto nos diz que quando o tempo de estabelecimento chegar, aqueles que têm em sua mão a espada, lembra do que eu disse? Que em meio às tribulações nós temos reações diversas. A espada representa aqueles que respondem à tribulação com mais tribulação. Vocês já viram situações que poderiam ser resolvidas com muita tranquilidade, mas se tornam uma grande guerra, uma grande tribulação, porque nós usamos as armas erradas? O texto nos diz que aqueles que têm em suas mãos as espadas, trocarão as espadas por um arado. Eu já morei em roça, e eu vou te contar que o arado é um dos instrumentos mais incríveis que tem para aqueles que vão fazer plantação. O arado é um instrumento que permite à terra receber oxigênio, porque você começa a remover a terra e vai abrindo espaço para a oxigenação no solo. O arado também é aquele que é usado para remover os tocos e as impurezas do solo. Quando eu penso nisso, eu me lembro de algumas situações que eu já vivi caminhando em meio a trilhas, quando nós caminhávamos para os cultos. Quem já viu aqueles tocos que são desse tamanhozinho assim, bem pequenininho, está andando no caminho de chão e você tropeça naquilo e é uma dor no pé. Você já reparou que esses tocos pequenos costumam causar grandes quedas? Já reparou isso? E dificilmente a gente consegue remover um toco. Você sabe por quê? Porque toco é resto de raiz. Tem coisas que nós removemos das nossas vidas, mas não removemos completamente. Deixamos tocos, deixamos restos. E esses restos que parecem pequenos à nossa vista, são profundos na nossa história. Remover tocos, quem sabe, é um dos trabalhos mais difíceis que nós encontramos na vida cristã. Conseguir remover da nossa história raízes ruins que foram plantadas, nós sabíamos que eram ruins, conseguimos de certa forma amenizar, arrancando algumas coisas, mas deixamos um toco na nossa vida que está nos causando grandes tropeços e quedas que nos machucam, situações que nos afligem, situações que estão nos conduzindo quase sempre com a cara no chão. O arado te ajuda a fazer isso. O arado, ele é usado para remover também as impurezas do solo, porque ele consegue cavar profundamente, cortando, e cortando, e cortando, e revolvendo, e revolvendo. Às vezes, o que nós precisamos é trocar as armas da nossa lida. Lidar com tribulação, causando mais tribulação, não é o correto. Lidar com tribulação, resolvendo as tribulações, tendo em nossa vida um entendimento de que aqueles que são guiados por Cristo Jesus, já tem o autor do estabelecimento divino em seu coração. Cristo está em nós, amém, queridos? Se Cristo habita em nós, significa dizer que o tempo de estabelecimento de Deus foi plantado em nosso coração. O nosso comportamento é outro, o nosso posicionamento é outro, a nossa visão de vida é outra. Segundo, o texto também nos diz que aqueles que estão com lanças, lançarão mão da lança e tomarão consigo a podadeira ou a foice. A podadeira é aquela que é usada para podar, para dar forma. O texto bíblico de João, capítulo de número 15, nos diz que Deus é um excelente podador e Ele só poda para que a árvore dê mais fruto. Vidas infrutíferas, geralmente, são vidas que estão com armas da lida
erradas. O que mais nós podemos considerar? O texto nos diz: andem na luz, todos aqueles que esperam nessa promessa. A promessa que Isaías entrega é de que esse templo seria inaugurado em Jesus. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz. Todos vocês que estão nos assistindo, todos vocês que estão presentes aqui, guardem essa palavra. Por maiores que sejam as tribulações que a vida nos ofereça, por maiores que sejam os problemas que temos de enfrentar todos os dias, não saia da luz divina. Não saia da luz divina. Não deixa nada escurecer ou obscurecer a sua visão. Tenha certo que a plenitude de Deus se concretizará em nossas vidas. Quem sabe hoje a oração que nós podemos fazer para encerrar esta mensagem é pedir a Deus para trocar as armas da nossa lida e trazer para as nossas vidas a luz que nós precisamos para resplandecer em meio às trevas, para resplandecer em meio aos momentos difíceis, para resplandecer em meio à escuridão que a humanidade está cada vez mais imersa. Quem sabe hoje nós podemos pedir em oração: Senhor, troca as armas da nossa lida. Nós queremos revolver a terra da nossa vida, queremos ter uma vida frutífera, queremos dar forma à nossa vida. Estamos sim em um mundo que está cada vez mais sendo provado pelas tribulações, mas nós, enquanto filhos e filhas de Deus, temos a esperança de que Cristo é a promessa de estabelecimento divino. Nós não temos a consumação desse estabelecimento porque ainda estamos em meio a esse contexto, mas há uma realidade espiritual que Cristo afirmou para os seus discípulos dizendo: enquanto vocês estiverem aqui, vocês terão tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Cristo é a certeza de que por maiores que sejam as tribulações, nós venceremos. O equilíbrio que nós precisamos para lidar com toda e qualquer situação, sejam elas ásperas, sejam elas fáceis. Cristo é especialista em lidar com situações ásperas e desafiadoras. Ele mesmo e nele mesmo se resume o tempo de estabelecimento, porque Ele é a esperança de Deus para todos os povos. Nele está a esperança, Ele é doador de esperança, e toda esperança é fundamentada em fé. Guarde isso. Espera mais confiança, igual a esperança. Coloque-se em pé nessa hora. Coloque-se em pé nessa hora e vamos orar. Esperança é a espera com confiança. Nós cremos, Senhor. Cremos na Tua palavra, que é a vida e a esperança para os nossos corações. Assim como o Teu profeta, cheio e movido pelo Teu Espírito, encorajou o povo a crer e a permanecer, porque o tempo de estabelecimento chegaria. Hoje nós ouvimos esta palavra, entendendo que em Cristo esse tempo é inaugurado, e em Cristo esse tempo será consumado. Enquanto filhos e filhas de Deus, nós dedicamos, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento a esta palavra, e pedimos a Ti: remova das nossas vidas toda inquietação, todo desespero, todo medo, toda incerteza, e traz, Senhor, a segurança que nós precisamos para prosseguir em Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Querido, só para encerrar minha participação nesse culto, essa semana chegou
Eu tenho 10 livros escritos. E graças a Deus, essa semana, 4 livros que foram traduzidos para o espanhol chegaram. Nós já temos a tradução agora em espanhol. Você que quiser presentear alguém, nos procure depois. Esse livro está disponível na Amazon também, nas versões em português e em espanhol.